Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O tema de hoje é sobre pessoas com deficiência. Ao longo da história da humanidade, sempre existiram essas pessoas que nasceram com deficiência. Desde lá do primitivismo até a Idade Média, essas crianças eram mortas quando ela nascia, seja com uma deficiência física, seja com uma doença mental. Por que que elas eram mortas? O que que eles acreditavam? Eles acreditavam que essas crianças ou eram castigo de Deus ou eram possuídas pelo demônio. Muitas dessas crianças foram assassinadas, queimadas, jogadas no precipício, jogadas ao esgoto, às vezes largadas à própria sorte. E quando eram cuidadas, elas eram por conta de agradar a Deus. Nunca por amor, era apenas para agradar a Deus. Então tratavam-se delas para que Deus não os castigasse. Já na Idade Média, se matavam porque não era favorável ter uma criança assim. Ele tinha que ser um guerreiro. Como que ele seria um guerreiro sendo um deficiente físico ou um deficiente mental? Então, eles também matavam. Aquelas crianças também que nasciam unidas no corpo, né? Os gêmeos, que um nascia grudado ao outro, um atravessado ao outro, essas crianças eram mortas. Hoje, se a gente for pensar assim, chega a ser cruel. É o que a gente pensa. Mas eles eram maltratados, eles tiveram uma vida muito difícil. Com a chegada do cristianismo, que se pregava o amor e a fraternidade, essas crianças, elas começaram a ter um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque Jesus nunca condenou ninguém. Muito pelo contrário. Jesus amou a gente muito e ama até hoje. Então, com esse fortalecimento do cristianismo, do desenvolvimento das questões fraternas, da piedade, do amor ao próximo, essas crianças passaram a ser vistas de maneira um pouquinho mais diferente, mas ainda assim era muito difícil a vida delas. Com a idade moderna, começaram a entender que as crianças com deficiência física ou mental, elas precisavam de médicos. Então começou-se a estudar, a ciência foi começando a se desenvolver, ainda bem a passos lentos. Foi onde começou a surgir os primeiros hospitais psiquiátricos, onde muitos eram maltratados, porque se faltava experiência, se faltava o entendimento de como lidar com essas pessoas. Acreditava-se que a lobotomia poderia resolver o problema. Quantos e quantos não foram internados como se fossem deficientes físicos, como se fossem deficientes mentais, em hospitais, eram maltratados? É muito difícil naquela época. Portanto, ao longo do desenvolvimento da ciência, o deficiente passou a ter direitos. Direitos esses respeitados pelas pessoas e pela Constituição, mas ainda muito preconceito. Ainda hoje existe muito preconceito. Por quê? Porque não se entende. A gente julga que ele fez alguma coisa para ficar desse jeito. Com as religiões, as doutrinas começando a incluir essas pessoas, ainda hoje muito difícil. Porém, tem, vamos dizer assim, uma abertura maior dessa, dessas pessoas, dessa aceitação. O que que a Bíblia dizia a respeito dessas pessoas? Ou diz, né? A Bíblia diz a respeito dessas pessoas. Quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? Então, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eles vieram para ser amados e amar também. Muitos se revoltam com a sua condição de deficiente, porque não consegue, às vezes, um emprego, porque não consegue seguir em frente, porque as pessoas olham eles como uma aberração. Mas vamos tentar entender um pouco
Então, que- no Livro dos Espíritos, na pergunta 335, diz o seguinte: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarna, ou somente a gênero de vida que lhe sirva de prova. Os espíritos respondem: podem também escolher o corpo. Portanto, as imperfeições que este apresenta ainda serão para espíritos provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que ele oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então, esses espíritos que vêm como nossos filhos encarnados, eles trazem também uma bagagem muito grande de outras encarnações. Por que é que eles vêm? Por que escolher vir com um defeito físico? É uma provação que ele tem que passar. Então, nós escolhemos. Às vezes não é permitido, porque sabe-se que ele não vai conseguir um grande progresso. Mas será que essa evolução é só para esses espíritos? Não, essa evolução também para os pais. A prova é para os pais também, que aceitaram este espírito como filho para guiá-lo. Muitas deficiências físicas impedem as crianças, ao longo do seu progresso, da, ao se tornar adulto, de arrumar um emprego. Alguns fazem da sua deficiência algo a ser seguido, a ser exemplo, exemplo de vida. Existem pessoas que não têm braços, existem pessoas que não têm as pernas, existem aqueles que são doentes mentais, perturbados muitas vezes por vozes, ele dentro daquela loucura dele. Porém, quando ele adormece, o espírito livre, ele é perfeito. Mas por que é que ele aceitou vir daquele jeito? Não cabe a nós julgarmos. São muitas vezes espíritos inteligentíssimos, que aceitam vir de uma forma que a sua inteligência seja usada para o mal. Algumas vezes, vem como prova para os pais, para que os pais possam acolher e entender. Hoje vemos famílias desestruturadas, com crianças com autismo, com crianças hiperativas, não sabem o que fazer, não entendem. Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 371, tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligente do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem, para se comunicar da mesma forma que o mundo sofre a impossibilidade de falar. Esses espíritos, eles vêm, muitas vezes, aceitam essa prova de deficiência, por quê? Porque ou eles foram suicidas, às vezes eles pedem para que a próxima encarnação ele não tenha meios para que ele possa se suicidar novamente. Alguns com inteligência muito avançada usaram a inteligência para fazer armas, para destruir o próximo. Então eles pedem uma doença mental. Outros vêm, algumas vezes, para ajudar os pais a entender e a amar, aprender a amar. Alguns são abortados no útero ainda, durante a gravidez, porque durante os exames de pré-natal percebe-se a deficiência. O autismo, a síndrome de Down. Existem pais que não querem ter seus filhos deficientes. Porém, às vezes a deficiência ela não é nem física e nem mental. Às vezes a deficiência é emocional. Então, a falta de estrutura para essas crianças atrapalha muito. Como devemos tratá-los? Como devemos aceitá-los? Com amor. Aqueles pais que tratam seus filhos com amor,
levam para acompanhamento médico. Se necessitar de uma internação, procuram, às vezes, profissionais na área que possam tratar e dar uma melhor qualidade de vida aos seus filhos. Porém, a sociedade ainda, muito ignorante, tratam essas crianças com preconceito, porque algumas não sabem lidar. Acredita que os pais são os culpados pela criança ser hiperativa, pela criança ser autista. Existem vários graus hoje de autismo que se conhece, desde o mais leve até o mais violento. A questão é, estamos nos especializando? Estamos tentando entender por que é que essas crianças vêm assim? Ou estamos usando do preconceito? Quem somos nós para julgar se aquele espírito fez ou não algo errado? Não somos ninguém. Se nem Deus nos julga, todos nós estamos sobre a lei divina. Ela é perfeita. Se ele veio com essa problemática, com uma deficiência física, com uma deficiência mental, cabe a ele seguir o seu caminho, sem a gente atrapalhar com o nosso preconceito, sem a gente atrapalhar com o nosso julgamento. Muito pelo contrário, você tem que aceitar essas pessoas, você tem que amá-las, tem que acolhê-las. O cego, que não vê o mundo como nós, com os nossos olhos, ele usa da sua imaginação, dos outros sentidos, como o olfato para cheirar uma flor. Os outros sentidos dele são muito mais aguçados que o nosso. Ele muitas vezes percebe você num simples movimento. Ele conhece você pelo toque. E você mal conhece as pessoas. Aquele que não tem a perna, ele pode se tornar um exemplo de superação. Muitas vezes na natação, muitas vezes no esporte, no basquete. Hoje tem um caminho muito amplo. Porém, você vai dizer assim, mas não tenho muitas condições, eu sou de uma família pobre. Como você vai encarar essa sua encarnação com deficiência? Com revolta? Não vai ajudar muito. Com piedade de si mesmo? Também não. Mas pode-se fazer de uma grande experiência, de um grande progresso moral e espiritual. Os pais, sem aquele acolhimento, muitas vezes sem entender, hoje estamos muito materializados. Ah, eu quero viver a minha vida. Não vou ficar preso com uma criança deficiente. Olha a falta de simpatia, de piedade, de fraternidade. Porque quando você fez a sua programação reencarnatória, você aceitou. Quando você foi ter o seu filho, você foi chamado lá na espiritualidade, você aceitou ele desse jeito. Mas nós temos o véu do esquecimento e chegamos aqui, simplesmente queremos viver a nossa vida. Vamos ser um pouco mais amáveis, mais fraternos. Tentar entender que a aprovação é dele. Ele vai ter os méritos, seja ele bom ou ruim. A revolta pelo preconceito das pessoas, a revolta por a condição física ou mental, ela só vai levar ele cada vez mais ao abismo. Então vamos estender a mão para essas pessoas, para essas crianças. O cadeirante, vamos ter acesso, vamos dar acesso a ele. O deficiente mental, vamos cuidar, levar para o médico, para tentar acalmá-lo. Vamos levar a uma religião, seja ela qual for. Para quê? Para que ele aceite. Porque ele, apesar da deficiência dele, ele tem entendimento, seja ele ou não um deficiente mental. Ele tem absorção de conhecimento, de informação. Tudo que ele aprende vai ser absorvido por ele. Quando ele estiver lá, dormindo, seu espírito em desprendimento, ele é uma pessoa normal. Aí, quando ele volta para o corpo, ele passa por
muitos processos de preconceito, às vezes de preconceito da própria família. Existem famílias que escondem seus filhos deficientes, com vergonha de poder mostrá-los, como se aquilo fosse uma coisa mais absurda. Por que é que Deus me deu um filho deficiente? Você aceitou. Você aceitou receber. E ele aceitou vir desta forma. A nossa encarnação são escolhas nossas. São nossas escolhas que vão determinar se eu vou progredir, se eu vou estacionar. Se eu vou para o céu ou se eu vou para o abismo. São as nossas escolhas que começam lá antes da gente encarnar. Ou vamos parar de julgar. Vamos olhar para eles como espíritos fortes. Vamos olhar para eles como espíritos abençoados que aceitaram essa prova para o seu próprio crescimento. Algumas vezes, para ajudar a família a unir-se no amor. Nem toda deficiência é prova. Nem toda deficiência é missão. Todos nós estamos aqui por uma razão. Mesmo não tendo, muitas vezes, a deficiência física ou mental, nós temos a deficiência emocional. Nós temos a deficiência sexual. Todos nós, de alguma forma, somos doentes. Todos nós estamos aqui para progredir. Todos nós estamos aqui para aprender a amar. E por que não amar os deficientes? O que eles têm de diferente? Eu não vejo a diferença na deficiência do corpo físico, porque ele não tem um braço, uma perna, porque ele é cego, porque ele nasceu com microcefalia. Quem sou eu para julgar? O nosso papel não é julgar. Seríamos nós tão diferentes dos primitivos que matavam? Nós não matamos, mas nós, muitas vezes, julgamos. Nós fazemos um preconceito desses irmãos. Ele, olha, tá vendo? Ele veio assim porque ele usou os olhos dele de maneira errada. E o outro veio sem o braço, sem a perna, porque ele foi suicida. O que importa? O que importa para nós? O que ele foi ou deixou de ser? O que importa é que, a partir do momento da concepção, venha ele com deficiência ou não, ele é um espírito. Ele é um irmão em progresso, como nós. Qual é o nosso papel? Ajudá-lo. Ajudá-lo a progredir, a aceitar sem olhar para os pais ou sem olhar para a criança como se eles fossem uma aberração, como se eles fossem possuídos pelo demônio, como se eles fossem culpados. Quem aqui não é culpado? Já disse Jesus, atire a primeira pedra. Quem é capaz de atirar a primeira pedra? Aqueles que fazem da sua deficiência um exemplo de superação, esses são exemplos muito fortes de que, independente se você tem um corpo perfeito ou não, você pode. Se ele pode com uma deficiência, por que você não? Hoje a ciência é tão avançada. Claro que nem todos têm condições de ter uma saúde de boa qualidade, né? Um plano de saúde onde ele possa ser ali, muitas vezes, muito melhor tratado. Porém, nós temos que ter consciência de que a deficiência na saúde, nós podemos, muitas vezes, arrumar num acolhimento da assistência social, num acolhimento numa casa religiosa, todo lugar. Tem médico, tem fisioterapeuta, tem psiquiatra, tem tudo. A bondade, o amor do próximo, às vezes em ajudar, em fazer da sua profissão
um ato de caridade também para auxiliar esses irmãos que chegam com deficiência. Aquele que usa muleta, aquele que não pode andar, aquele que não enxerga, aquele que tem TDAH. Quem somos nós para julgar quem ele for? Olhemos para nós primeiro. Quais são as nossas deficiências? Elas só não estão à vista, para que os outros possam nos olhar e dizer assim: coitado de você, eu tenho pena. Não tenha pena, tenha amor, tenha compaixão, tenha aceitação de poder acolher esse irmão, seja ele no meio que estiver, seja na sociedade, na escola, na igreja, no templo. Acolhe, abraça. Às vezes ele é um irmão até mais evoluído que você. Algumas vezes ele tem tanta energia boa e você fica reclamando da vida. Então vamos parar de pensar um pouquinho. Se os espíritos trouxeram para nós tantas informações, se somos nós que escolhemos aquilo que vamos passar na nossa encarnação. Abençoado seja aquele que está expurgando o seu mal numa deficiência físico-mental. Abençoado seja aquele que veio em missão com uma deficiência física para mostrar que é possível se superar. Abençoado seja aquele que, mesmo deficiente, sabe amar. É isso que nós temos que pensar. Não julgar. A sociedade, ela julga muito. São seres humanos. Né? Tem o preconceito, tem o orgulho, o egoísmo. Todas essas deficiências emotivas que todo mundo tem. Aceitar um irmão como ele vem não é para você uma missão. É para você um ato de amor, de esclarecimento, de procurar entender o que acontece com o seu filho. Se seu filho tem uma deficiência, procurar saber por que que ela é desse jeito, o que que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida dele. Claro que hoje tudo gira em torno da matéria, do dinheiro, das condições, mas também gera do amor. Essas pessoas com deficiência são abençoadas porque aceitaram passar por tudo isso. Elas sabiam que ia ser difícil, mas elas aceitaram assim. Elas aceitaram vir e muitas vezes ser julgados e apedrejados, como lá no primitivismo. Algumas se perguntam: por que, meu Deus, eu vim desse jeito? Por que, meu Deus, eu tenho que sofrer tanto? Lá no fundo, ela sabe. Quando em desprendimento, durante o sono, pedir para que os irmãos te levem para ser esclarecido. Rezar para aquele filho que tem uma deficiência mental, para que os protetores, os anjos guardiões, possam acolhê-lo durante o sono. E que você possa fazer o melhor para ele e para você. Porque não é fácil você ter uma criança com deficiência. A sociedade, ela impõe muitos obstáculos. Hoje, para se criar um filho normal já é difícil, para se criar um com deficiência é bem mais complicado. Então vamos parar e pensar que se desde o começo da humanidade essas crianças existem, essas pessoas existem, é uma razão. Tudo tem uma razão de ser. Todos nós estamos sujeitos a leis de Deus, essas leis imutáveis. Você vai ter que expurgar tudo que você fez de ruim. E às vezes, algumas pessoas, ao aceitar essa prova, em vir com uma deficiência física ou mental, às vezes ela aceitou para expurgar a maior parte dos seus erros.
Quem somos nós para julgar? Nós nunca erramos? Seríamos nós seres tão perfeitos que não somos capazes de aceitar o diferente? Também somos deficientes. Quando olhamos para o outro e julgamos, ele veio assim porque ele foi mal. Já parou para pensar que às vezes ele veio assim para ajudar aqueles da sua família que estão à sua volta? Alguns são abandonados também, ainda hoje, porque vem com uma deficiência física, com uma deficiência mental. A falta de estrutura familiar também é um empecilho. Então, nós temos que cuidar só da criança? Não, muitas vezes nós temos que cuidar da família inteira, para a aceitação, porque a família está desestruturada. Porém, nós somos muito egoístas ainda. Nós não pensamos em ajudar, nós pensamos em julgar. Por quê? Porque para essas pessoas tudo é difícil, tudo é complicado. É a falta de estrutura, de conhecimento, de psicologia, de um tratamento. Algumas vezes, se nós ajudarmos, a gente consegue fazer da estrutura familiar que ela possa crescer e acolher, e eles se entenderem entre si. Quantos não são abandonados pelos pais? Por quê? Porque ele veio com uma deficiência. É errado ele vir com uma deficiência? Talvez numa próxima encarnação essa pessoa venha, por não aceitar o seu filho. Então, quem somos nós? Somos seres em evolução. As deficiências fazem parte da evolução daquele espírito. Talvez, numa outra encarnação, nós também viemos deficientes. Talvez venhamos na próxima. Vamos ser um pouco mais fraternos, um pouco mais amorosos, um pouco mais companheiros. De olhar essas pessoas como seres criados por Deus, que vieram para o mundo expurgar ou vieram para missões. Ao longo do nosso processo evolutivo, nós vamos chegar a uma idade, pelo menos a maior parte, em que nossos corpos também não vão mais ser tão vitalícios, né? Não vamos ter mais aquela juventude, aquela vitalidade, aquela disposição. Nos tornamos, então, velhos e deficientes. Pensamos muitas vezes na deficiência como inutilidade. Para que serve essa pessoa? Mas, graças a Deus, tudo evolui. Hoje se tem um mercado de trabalho para deficiente. Hoje, os autistas têm um campo maior, porque já está sendo mais divulgado. Né? Os com síndrome de Down, aqueles que conseguem conviver com a sociedade, já estão sendo mais aceitos. Então, o nosso planeta está mudando. Nós também temos que mudar. Nós também precisamos ter um olhar mais caridoso. Não é pena, viu, gente? Não é dó. É caridade. É amor. Se ponha no lugar do outro. Se fosse você que tivesse uma deficiência mental ou física, você aceitaria? Se colocar no lugar do outro é importante. Se colocar no lugar do outro é ver se você seria capaz de passar por essa prova. Muitos vão dizer que não. Eu não aceitaria ser um deficiente. Mas às vezes é necessário. Encarnados, nós temos uma visão limitada. Em desprendimento, nós temos uma visão ampliada de tudo que somos e de tudo que fazemos. Tudo é mérito nosso. Sejamos, então, a mão acolhedora para aquele que nos procura. Seja o ombro amigo para aquele que, no seu desespero de estar vivenciando uma deficiência física ou mental, seja apenas aquele que lhe dê amor e carinho.
sem julgar, sem achar que ele mereceu. Só Deus sabe disso. Nós não. Sejamos um ombro amigo, a mão acolhedora, o abraço, a palavra que nos tira a dor. Não tenhamos em nosso coração o preconceito. É muito triste. O preconceito nos torna muito mais doentes. E é uma doença que nós não vemos fisicamente. Sejamos apenas amor e fraternidade. Muito obrigada. Comente, compartilhe este vídeo. Curte para ter mais notificações. Se puder dar ideias, também são bem aceitas. Muito obrigada. Fiquem com Deus.